Então, minha gente, boa tarde. Tudo bom com vocês? Deu para descansar um pouco aí o feriadão, muito bom. Tem gente que aproveitou para estudar, né? Outros aproveitaram para passear. Espero que esteja com a mente aí bem livre, bem aberta, que a gente possa fazer uma semana bem intensa, né, de aprendizados, né? Se Deus quiser, né? Fazer uma semana realmente bem positiva. Só pedindo aí a quem ainda não registrou a sua frequência, favor, coloca aqui no chat o nome, basta o primeiro nome, tá? Então, vamos retomar, né, o nosso estudo de funções. Nós pretendemos até quinta, né, trabalhar tudo, ou quase tudo, né, de função de primeiro grau. E na próxima semana a gente tenta trabalhar tudo de função, tudo que for possível, nós trabalharmos de função de segundo grau, para na outra semana irmos só para aquela fase de revisão, de preparação para a nossa avaliação global. Mas antes, lembrando, para quem ainda não sabe, a gente entrou em acordo com vocês mesmos que na próxima sexta, agora, sexta-feira que vai ser, deixa eu ver que dia? Dia 6, não é isso? Dia 6 nós estaremos fazendo a nossa primeira avaliação parcial. O que essa avaliação vai trazer? Ela vai trazer aquela noção inicial de função, você saber quando é função, quando é relação, domínio, contradomínio e imagem. Basicamente isso. A lei da função, quando é função, quando é apenas relação, tá bom? Apenas isso nós vamos colocar nessa nossa primeira e talvez única. Eu não sei se vai dar para a gente fazer um outro trabalho. A minha pretensão era fazer uma envolvendo essa parte introdutória do estudo de função e outra envolvendo a função de primeiro grau, e na global a gente foca um pouquinho mais na função de segundo grau, tá? E eu queria... Pronto, isso aqui ainda não é... Deixa eu ver aqui, eu acho que eu não peguei ainda o material de vocês, não. Deixa eu tirar aqui. Isso aqui era o material do oitavo, da aula anterior. A Gabriele. Boa tarde, Gabriele. Deixa eu ver se eu encontro aqui o material de vocês. Pronto. Teve uma pequena atividade, não teve? Pronto. Essa pequena atividade que a gente vai tentar corrigir e em seguida a gente vai explanar ou reforçar um pouco mais, aplicando, deixando uma pequena atividade para vocês, tá bom, gente? Então, pegue aí a sua atividadezinha. A questão primeira, deixa eu ver, já estou gravando. Tá aparecendo a tela aí para vocês? Tá, né? Então, a primeira questão era: construa no plano cartesiano o gráfico das funções afins definidas pelas seguintes equações. Tá? Quando não conseguir compreender, me fala. Seja o quesito A. Y igual a x mais 4. Primeiro, que tipo de função é esta? Ela é classificada como uma função de primeiro grau do tipo afim. Por que ela é afim? Por que ela não é linear? Porque a linear vem faltando o coeficiente B ou coeficiente linear. Mas aqui não, ela tem o coeficiente angular, que é o 1. Ela tem o coeficiente linear, que é o 4. Se eu tivesse pedido ainda para você classificar esse tipo de função, você diria que ela é uma função crescente. Por quê? Porque o coeficiente angular, A, ele é positivo.
Então, mesmo que a questão não forneça os valores para o domínio, eu já falei para vocês na aula passada que você deve atribuir valores crescentes, gravitando em torno do zero. Nesse caso aqui, eu peguei exatamente o -1, o 0 e o 1. E onde tem x, você vai trocar por esses valores, que a gente atribuiu ao domínio. -1 no lugar do x, mais o 4, deu 3. Ou seja, o par ordenado ficou -1 e 3. 0 mais 4 dá 4. O par ordenado 0 e 4. 1 mais 4, 5. Ou seja, 1 mais 5. Depois disso, você representa no plano cartesiano. -1 com o 3, faz uma bolinha onde você uniu esses dois valores. 0 e 4, 0 de x e 4 de y, a bolinha sobre o 4. 1 e 5, 1 de x, 5 de y. Curioso que você traça uma linha cortando todos os pontos. Acho que foi a Maiana que me enviou, se eu não me engano, e não colocou, não lembro bem, não colocou a reta. Se ele pede, construa o plano cartesiano mostrando o gráfico é essa linha vermelha. Não pode esquecer, tá, pessoal? Vai ser sempre uma reta que cruza esses pontos. Agora, interessante, eu gostaria de chamar a atenção, inclusive, para o seguinte detalhe. Caso você não tivesse atribuído valores para x, você poderia construir o gráfico dessa função de uma outra maneira mais prática. Que maneira seria essa? Seria você fazendo o que a gente chama de zero da função. O que é, então, o zero da função? O zero da função seria você pegar e colocar no lugar do y o valor zero, tá? Ou seja, 0 igual a x mais 4. Ah, Vieira, isso é muito simples. Isso é só resolver a equação. Exatamente. 0 é igual a x mais 4. X mais 4 é igual a 0. Se eu for resolver essa equaçãozinha, eu digo que x vai ser igual a 0 menos 4, tá? Então, esse menos 4 aqui é o zero da função, tá? Aí, olha só a ideia de gráfico que a gente tem apenas fazendo o zero da função. Aí você com uma régua faz -1, -2, -3 e -4. -4 bem aqui, tá? Quem é o b? Quem é o coeficiente angular? É o 4, 4 positivo. Então, você localiza também 1, 2, 3 e 4, certo? Significa que você tem, ó, o eixo y cortado nesse ponto aqui, 0 de x e 4, e o eixo de x cortado no ponto -4 e 0. Então, o que eu chamo de gráfico da função é a reta que cruza esses pontos. Então, eu poderia ter construído o gráfico dessa função usando só esse raciocínio, ok? Mas posso também construir o gráfico usando este outro raciocínio, o da atribuição de valores para x. Entendido? Tá tranquilo aí? Tanto faz essa maneira, através da descoberta do zero da função. O que é descobrir o zero da função? É atribuir para y o valor zero. Tá bom? E assim descobrir o valor do x, ou seja, o valor em que o eixo x, o eixo das abscissas, vai cortado. O eixo das ordenadas sempre será o coeficiente linear. Sempre será o b. Tranquilo? Ótimo. Muito bom. Vamos seguindo. Na letra B, y menos 2x mais 1. Que tipo de função é essa? Afim ou linear? Está faltando coeficiente linear? Não está. Então, ela está completa. Então, ela é afim. Ela é função de primeiro grau do tipo afim. Por quê? Porque ela tem os dois coeficientes.
Ela tem o coeficiente angular, que é menos 2, e tem o coeficiente linear, que é o 1. Quanto ao grau, é crescente ou decrescente? Ela é decrescente. No próprio gráfico, você percebe que essa barrinha vai diminuindo, vai descendo. Ela é decrescente. Por que ela é decrescente? Porque o coeficiente angular é negativo. Você pode também construir o gráfico da função usando os dois raciocínios. Ou atribuindo valores para x, ou procurando o zero da função. Tá? Atribuindo valores para x, quando a expressão quando a questão não dá esses valores, repetindo, eu sempre oriento que você coloque valores próximos do zero. Então, eu coloquei exatamente o menos 1, 0 e o 1. Aí fica menos 2 vezes menos 1 mais 1. 2 vezes menos 1 dá mais 2 com mais 1 mais 3. Pau ordenado, menos 1 e 3. Valor 0, menos 2 vezes 0 é 0, mais 1 é 1. 0 e 1, portanto. O valor 1 positivo, menos 2 vezes 1, menos 2, mais 1, resposta menos 1. O pau ordenado, 1 e menos 1. Finalmente, você representa no plano cartesiano. Veja aí, o menos 1 com o 3. Marca um pontinho onde você ligou os dois valores. 0 e 1, 0 de x, 1 de y. Marcou um pontinho forte sobre o 1. 1 e menos 1. 1 de x com menos 1 de y. O que é o gráfico? É a linha reta que passa por todos os pontos. Aí alguém pergunta, professor, e se não desse uma linha reta, estaria correto? De jeito nenhum. Não estaria correto, tá? Mas, como eu disse a vocês, seria possível também construir o gráfico dessa função de uma outra maneira. Qual é a outra maneira? Fazendo o zero da função, tá? E o que é que eu chamo de zero da função? É o valor que eu vou encontrar para x quando eu considerar esse y o valor zero. Ou seja, 0 igual a menos 2x mais 1. Tá? Você passa o 2x para a esquerda, trocando de sinal. Fica então mais 2x. Mais 2x igual a 1. É possível descobrir o x passando o 2 como divisor. Tá? Ou seja, o x vai ser 1 meio. O valor no eixo das abscissas, no eixo x, que será cortado, será o 1 meio positivo. Tá? E o y ele vai cortado no coeficiente linear. O coeficiente linear é a mesma coisa que o b, tá? Então, imagine aqui. O plano, valha-me Deus, coisa... o plano cartesiano. Faz de conta que isso é o plano cartesiano. Então, o eixo x vai cortado onde? No 1 meio. Onde é que eu localizo o 1 meio? Exatamente na metade do 0 e do 1. Bem aqui, deixa eu marcar com outra cor, para destacar. Bem aqui, faz de conta que bem aqui esse menos 1 meio. Aliás, mais 1 meio. Já que é positivo, os menos seria do outro lado. E o eixo y vai cortado no 1. Tá bom? Vai cortado no 1. O 1, vamos imaginar que tem que ser com a régua. Essa distância do 1 aqui ao 0 tem que ser igualzinha a esta outra. Então, o que eu estou querendo dizer? Que o gráfico da função ele vai passar exatamente no eixo x, na posição 1 meio. E no eixo y, no 1. Certo? Essa linha que corta o eixo y no ponto 0 e 1 e o eixo x no ponto 1 meio e 0, é esse aí. Agora, compare esse gráfico com o gráficozinho que nós havíamos feito. Viu aí o que ele tem de diferente?
apenas a colocação dos pontos que aqui nós atribuímos. Na outra situação, não houve necessidade de colocação de pontos. Bastou o raciocínio do zero da função. E entender que o coeficiente linear será sempre onde o eixo y será cortado. Tranquilo? Vamos aqui para a letra C. Raciocínio idêntico. A função é afim, porque tem coeficiente angular 1, coeficiente linear menos 2. A função é dita crescente, porque o A é positivo, o A não tem nada escrito, você considera 1. A representação gráfica você pode fazer através da atribuição de valores para x ou do cálculo do zero da função. Atribuindo valores para x, como sempre dissemos, coloque valores em torno próximos do zero, menos 1, 0 e 1. Então fica x menos 2, menos 1, menos 2, menos 3, 0, menos 2, menos 2, 1 e menos 2, menos 1. Olha os pares ordenados que você representou. Menos 1 de x com menos 3 de y. 0 e menos 2. Então, 0 de x com menos 2 de y. 1 com menos 1. O que é que eu chamo de representação gráfica? Essa reta que eu destaquei aqui de cor vermelha, que cruza, que passa sobre todos os pontos, tá? Mentalmente, se você atribuísse para y valor 0, você teria x igual a 2. Então, olha onde foi que o gráfico passou. Exatamente no x igual a 2. Quem é o coeficiente linear? É menos 2. Olhe onde o eixo y foi cortado. No menos 2. Tranquilo? Olha aqui a letra D. Que tipo de função é essa? Afim ou linear? Afim. Porque ela tem os dois coeficientes. Coeficiente angular, que é menos 1. E coeficiente linear, que é 3. Que tipo de função é? Crescente ou decrescente? Decrescente. Por quê? O coeficiente angular é menos 1. É negativo. A representação gráfica, através da nomeação de valores para o domínio, ficou da seguinte forma. Menos 1, 0 e 1. Aí você pega menos 1 mais 3, fica 4. Então, par ordenado, menos 1 e 4. Menos 0 mais 3 dá 3, 0 e 3. Menos 1 mais 3 dá 2, então 1 e 2. Representando esses pares ordenados, veja bem, menos 1 com o 4. 0 e 3, o pontinho sobre o 3. 1 e 2. Passa a reta, cruzando todos os pontos. Agora, se eu pedisse para você me determinar o zero da função, o que é o zero da função? Seria 0 no lugar do y, igual a menos x mais 3. Voltando o x para a esquerda, ficaria x igual a 3. Observa onde o x foi cortado? No 3. O eixo y vai cortado onde? No coeficiente angular. É 3 também, tá? Então, quando você estiver no estágio mais avançado, por exemplo, quando você chegar lá no médio, você não vai mais estar fazendo isso aqui. Só olhando, só usando a lógica, você já sabe a representação gráfica dessa função de primeiro grau. Tranquilo? Alguma pergunta? Oi? Ninguém perguntou nada? Tá tudo bem? Tranquilo? Todo mundo me ouvindo? Ótimo. Pois eu vou seguir. Agora vamos para a construção do gráfico das funções lineares. Agora, eu vou chamar de função linear por quê? Porque ela falta exatamente o termo b, o coeficiente linear. Neste caso aqui, se você fosse encontrar o zero da função, imagina 0 igual a 4x, x igual a 0 dividido por 4, x seria 0. Você poderia ficar na dúvida se o gráfico seria assim, se o gráfico seria de outro lado.
não é verdade? Não ia ter certeza. Então, quando a função for do tipo linear, eu aconselho que você atribua pelo menos 2 valores para x. Tá bom? Aqui eu atribuí de novo os valores menos 1, 0 e 1. 4 vezes menos 1, menos 4. Então, menos 1, menos 4. Menos 1 do eixo x com menos 4 do eixo y. 0. 4 vezes 0 é 0. Então, 0, 0. A curiosidade principal quando se trata da função linear é que o gráfico sempre vai passar na origem de todos os pontos. Ou seja, vai passar no ponto 0, 0. Entendeu? No caso 1, 4 vezes 1, 4. 1 e 4. Certo? Então, observe bem. Quando eu fiz o zero da função, eu encontrei exatamente o x0. Então, quer dizer que o eixo x, o eixo das abscissas, vai cortado no zero. Como ela não tem o b, não tem o coeficiente linear, observa que o eixo y, o eixo vertical, também foi cortado no zero. A minha dúvida é se esse gráfico seria assim ou seria um pouquinho mais voltado para a esquerda ou para a direita. Então, para dissipar, para retirar, eliminar essa dúvida de uma vez por todas, é atribuindo valores. Tá bom? E vamos aqui para a letra B. Sim, ainda voltando à letra A. Ela é dita crescente ou decrescente? Crescente. Porque o coeficiente angular dela é positivo. Já nesta outra, na letra B, ela vai ser uma função decrescente. Porque o coeficiente angular é menos 1/2. Tá? Atribuindo também valores, já que ela faltou o coeficiente linear. Então, atribuí também os valores menos 1, 0 e 1. Eu obtive, quando eu usei menos 1 sobre 2, menos 1 dá mais 1/2. Então, menos 1 e 1/2. 1/2 é a metade de 0 e 1. 0, 0, ó, novamente, observe, passando pela origem de todos os pontos. 0, 0. E quando eu atribuí o valor 1, ficou menos 1/2. 1 e menos 1/2. Olha a representação gráfica. Tá? Se eu atribuísse para y o valor 0, eu teria x igual a 0. Mas aí, e o y, que também é 0? Você poderia ficar na dúvida se o gráfico fica dessa maneira, desta outra maneira, ou desta outra maneira, tá? Então, repito, para dissipar esta dúvida, quando a função é do tipo linear, atribua valores para x, tá? Eu fecho aqui essa parte, escuto se alguém tiver alguma dúvida e vou para a explicação de hoje. Ninguém? Bom, nessa outra representação que eu vou tentar explicar agora aqui, é praticamente um reforço do que eu já havia falado. Tanto que esse início aqui eu deixo para... não tem tanta necessidade. Construir no plano cartesiano o gráfico da função y igual a 2x. Como eu disse, você tem aqui uma função de que tipo? Afim ou linear? Não ouvi. Linear. Por que linear? Porque falta exatamente o coeficiente linear. É crescente ou decrescente? Crescente. Porque o coeficiente angular é positivo. Tá? É 2. Então, você atribui valores para x. Nesse caso aqui, observe aí os valores que o autor, esse autor, colocou. Ele colocou os valores 0, 1, menos 1, 2 e menos 2. Professor, não teria que colocar na ordem crescente, começando do menos 2? Isso é uma questão de organização, tá? Fica a seu critério. Aqui ele colocou de forma alterada, mas não vai comprometer o resultado. Veja bem, se ele atribuir o valor 0, você faz 2 vezes 0, 0. Par ordenado, 0, 0. O valor 1, 2 vezes 1, 2. 1 e 2. Menos 1, então 2 vezes menos 1, menos 2. Então o par ordenado, menos 1, menos 2. 2 positivo, 2 vezes 2, 4. 2 negativo, 2 vezes menos 2, menos 4. Depois disso,
ele vai fazer essa representação gráfica. Isso aqui é um papel que ele chama de papel milimetrado. A gente encontra muito no comércio esse tipo de papel. Porque ele vem dividido em milímetros e centímetros também, facilita muito. Então vamos representar os pontos 0, 0, aqui bem na origem. O outro ponto, 1 e 2, observe aqui, 1 de x com 2 de y. O outro ponto, menos 1 e menos 2. Aqui, ó, menos 1 de x com menos 2 de y. O outro valor, 2 e 4. Então, 2 do eixo x com 4 do eixo y. Depois que você coloca todos os pontos, traça a reta. Essa reta, ela tem que cruzar todos os pontos. Daí a importância, que eu disse e repito para vocês, de se usar ou uma régua ou papel milimetrado. Para quê, gente? Para que essa distância entre um ponto e outro seja sempre o mesmo. Tranquilo? Tá? Tudo bem? Então, atribuindo valores, quando a função é linear, é a única maneira de você construir o gráfico com uma maior precisão. Tá? Se você fosse fazer o zero da função aqui, encontraria zero. Como ela não tem b, então o eixo y também seria cortado no zero. Então, o que eu estou querendo colocar é que você poderia colocar o gráfico da forma como está, mas poderia colocar um pouquinho afastado para a esquerda ou para a direita. Então, não teria uma representação tão legal assim. Exemplo 2. Y igual a 2x menos 3. Repare que agora a função tem coeficiente angular, que é 2, e coeficiente linear, que é 3. Uma observação. Poderia esta função ter os coeficientes deslocados de posição. Ela poderia ter vindo menos 3 mais 2x. Então, muita atenção para esse detalhe. O que eu chamo de coeficiente angular é o que precede o x, é o que vem antes de x. O que eu chamo de coeficiente linear é aquele termo, é aquele número que não se liga, que não se prende a x, tá? Essa função é crescente? É, porque o coeficiente angular é 2 e 2 é positivo. Eu poderia ter encontrado a sua representação gráfica de duas maneiras. Uma maneira atribuindo valores, como ele fez aqui, ou calculando o zero da função. Nesse caso aqui, eu poderia encontrar o zero da função, tá? Então, imagina aqui, o zero da função, passa o 3 para a esquerda. X seria 3 meios. Quanto é 3 dividido por 2? 3 dividido por 2 dá 1,5. Olha onde foi que o eixo X foi cortado. Você percebeu aí? Esse gráfico ficou exatamente bem no meio do 1 e do 2. 3 meios ou 1,5. Olhe quem é o coeficiente linear. Menos 3. Ah, então o eixo Y vai cortado no menos 3? Pronto. Encontrou o zero da função, verificou quem é o coeficiente linear, manda a reta. Então, essa é a representação gráfica da função. Caso você não queira usar esse raciocínio rápido, lógico, você atribui valores, como ele fez. Atribuindo o valor 0. Então, 2 vezes 0 é 0 menos 3, dá menos 3. 2 vezes 1, 2, menos 3, menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 com menos 3, menos 5. 2 vezes 2, 4. Menos 3, 1. Aí vai para a localização desses pontos, que foi o princípio do nosso estudo de função. 0 e menos 3. Aqui o 0 de x com menos 3 de y. 1 e menos 1. 1 de x com menos 1 de y. Tá? Menos 1 e menos 5. Menos 1 com... Cadê? Menos 1 com menos 5. Tá aqui o menos 1. Você relacionou com o menos 5. Tá? E por último, 2 e 1. 2 de x com 1 de y. Finalmente, é só traçar a reta.
Sempre que a função for de primeiro grau, o gráfico dessa função será uma reta. Tá bom, gente? Então, olha aqui esse outro caso. Y igual a menos 3x. Qual é o tipo de função aqui? Linear. Crescente ou decrescente? Ouvi tudo. Decrescente, porque o coeficiente angular é menos 3. Como é que eu posso chegar à representação gráfica dessa função? Somente atribuindo valores. Pelo menos 2 valores. Tá? O valor, no caso aqui o autor atribuiu o valor 0 e o valor menos 1. Certo? O valor 0 e o valor menos 1. Então, menos 3 vezes 0 é 0. Menos 3 vezes menos 1 dá mais 3. Então, o par ordenado 0, 0. E o outro par ordenado menos 1 e 3. Por fim, cruza ou traça o gráfico. Para a gente fechar a nossa aula de hoje, essa outra aqui, ó. Y igual a menos x mais 3. Que tipo de função é essa? Isso, é função afim. Quem é o coeficiente angular? Menos 1. Quem é o coeficiente linear? Mais 3. É crescente ou decrescente? Decrescente. Por quê? O coeficiente angular é menos 1. Como é que eu posso chegar ao gráfico dessa função? De duas formas. Qual é a primeira? Atribuindo valores. A outra maneira, encontrando o zero da função. Vamos encontrar o zero da função? Imagina que o y é 0. Passa o x para a esquerda. X é igual a 3. Observa onde é que o x foi cortado. Olha que show de bola, no 3. Quem é o coeficiente linear? Mais 3. O coeficiente linear é sempre quem não se liga a x. Olha onde o eixo y foi cortado. No 0 de x com 3 de y. Olha onde o x foi cortado. No 3 de x com 0 de y. Então, sem atribuir valores, eu já poderia encontrar o gráfico. Mas, se eu atribuo os dois valores, como ele fez aqui, o 0 e o 2, fiquei com 0 mais 3 dá 3. Então, o par ordenado 0 e 3. Pontinho sobre o 3. Menos o outro valor, 2. 2 mais 3, menos 2 mais 3, 1. Então, o 2 relacionou com o 1, marcou o pontinho, cruzou uma linha cortando os dois pontos. Essa linha azul é o que eu chamo de gráfico. Viu, Maiana? Nunca esquecer de colocar essa linha que indica o gráfico. Só as linhas que se cruzam, que formaram a cruz aqui, isso é só o plano. Não é o gráfico. Tá bom, gente? Bom, zeros da função eu já falei, de propósito, né, para que vocês, ao chegar aqui, não tivessem nenhuma dificuldade. O que eu chamo de zero da função? Zero da função é você pegar a função e atribuir para y exatamente esse valor zero, tá? E aqui eu estou deixando, você já pode até começar a trabalhar agora, baixa ou então olha na sua tela aí e começa a resolver a questão. Construa no plano cartesiano o gráfico de cada função polinomial. Olha aqui, y igual a x mais 1. Quer que eu faça alguma delas? Qual delas? Essa daí mesmo? Posso fazer. Vamos fazer um instantinho. Pronto. Qual é o gráfico dessa função? Quem é o zero da função? Já mostrei para vocês. Atribui para y o valor 0 igual a x mais 1. Eu posso dizer que menos 1, passando para a esquerda, é igual ao x. Ou seja, x é igual a menos 1. Sem muito detalhe, vixe, calma aí, gente.
Esse aqui é o eixo das abscissas, eixo X. E esse aqui o eixo das ordenadas, eixo Y. Quer dizer, que o eixo X vai cortar do onde? No menos 1. E o eixo Y vai cortar do onde? No coeficiente linear. Quem é o coeficiente linear? 1. O que eu chamo de gráfico da função? A reta que passa exatamente em cima do zero da função e do coeficiente linear. Às vezes a questão pede quais as coordenadas do ponto que cruzou o eixo X. Aí você poderia dizer que esse ponto aqui seria o ponto menos 1 de X com 0 de Y, tá? E esse pontinho aqui, você poderia muito bem dizer que ele é o ponto que relacionou o 0 de X com o 1 de Y. Entendeu? Viu que bacana construir o gráfico de uma função? Super, super, super bacana. Então, você tenta fazer isso na primeira questão. 2. Construa em um mesmo plano cartesiano o gráfico das duas funções. Bom, você faz uma só cruz e vai tentar localizar os dois gráficos no mesmo plano. Aí ele quer que você observe esse tipo de gráfico, certo? Onde que as retas se encontraram. Mas aí eu vou te dar uma dica também. Caso você não quisesse fazer a representação gráfica, se você pegasse y de uma igual ao y da outra, você iria encontrar o ponto onde o eixo x iria, aliás, onde as duas retas iriam se encontrar. Tá? 3x menos 2 igual a 2x menos 1. Certo? Você faz um valor igual ao outro, descobre o x e depois substitui e encontraria o y. Seria mais ou menos assim. Deixa eu tentar clarear aqui para vocês. Ó. Imagine que esse aí é o plano. Eu não vou responder para vocês agora, porque senão perde a graça. E pegar uma outra cozinha. Pronto. Agora que eu deixa vermelho. Agora eu vou colocar a representação gráfica. Imagina que os gráficos fossem isso aqui. O que eu chamo de coordenadas do ponto de encontro? Coordenadas do ponto de encontro seria isso aqui, ó. É exatamente este pontinho bem aqui. Este pontinho aqui, onde as duas se cruzaram. Se você observou que esse ponto aí é, digamos, por exemplo, 1, e que este outro pontinho aqui é 2. Deixa eu pegar um lápis para escrever agora. Aqui 1 e aqui 2. Então, as coordenadas desse pontinho aqui seria exatamente 1 e 2, tá? Mas como é que eu disse que você poderia ter feito? Você poderia pegar, voltando ao problema, você poderia pegar o x mais 3 e dizer que ele é igual a x mais 2. Você estaria encontrando exatamente aquele x. Substituir o x em qualquer uma das duas, encontraria o y. Viu que bacana? Quarta questão. Essa daqui é uma questãozinha mais prática do nosso dia a dia, que eu acredito que vocês viram também lá na física com o Daniel. Um carro se movimenta com a velocidade constante segundo a sentença matemática. Y é igual a 2x mais 1. Em que y representa a posição em metros do carro no instante x. Então, você estaria colocando o y, né, representando a posição em metro, e a horizontal o tempo. Se quiser trocar
por x e y, como ele já deixou bem claro aqui na função, beleza. Então, construa no plano cartesiano o gráfico da posição do carro em função do tempo. Só tem um detalhe. Você vai atribuir valores para o tempo x. Aí eu te pergunto, você já viu o tempo negativo? Eu não. Então, você só vai poder considerar para x valores positivos. Poderia considerar o valor zero? Claro. Está parado, né? 0, 1, 2, 3. Não atribua valores negativos. Entendeu por quê? Porque não existe tempo negativo. Quinta, usando o plano cartesiano, determine as coordenadas do ponto de encontro. Bem parecida com a questão 2. Você vai fazer 6 menos x igual a x menos 2. Descobre o x, pega esse valor do x, substitui ou em uma ou em outra. Tanto faz, em qualquer uma das duas, sempre vai obter o mesmo resultado. Então, o par ordenado que você encontrar, tá certo? Vai determinar o encontro das duas retas. Também, isso aqui pode ter aplicação lá na física. Quando você tem a equação horária de um móvel e a equação horária de um outro móvel, se você fizer essa união dos dois pontos, você vai ver exatamente em qual posição um passou pelo outro. Sexta, determine algebricamente o zero da função. Ora, até mentalmente dá para fazer. Y igual a x menos 6. Qual é o zero dessa função? X igual a 6. Ora, se o y é zero, você passa o 6 para a esquerda. Então, x igual a 0. Beleza. E a última, fazendo o gráfico, determine o zero de cada uma função. Você vai fazer o gráfico da função e vai observar onde o eixo x foi cortado. Onde o x vai cortado é o que eu chamo de zero da função. Tá bom, meu povo? Então, não deixe de fazer essa atividade para quinta, né? Vamos ver se é possível a gente corrigir na quinta-feira. E vai estudando na sexta-feira para a nossa parcialzinha, tá? Vamos nos despedindo aqui. Tá bom? Alguma pergunta? Tem mais alguém que eu não tinha registrado a frequência? Deixa eu ver aqui. Cadê a Gabriele? Tá por aqui? Não, né? Ou então tá, gente. Um abraço. Até amanhã. Tchau, tchau.